Voltando, pessoal, e hoje nós vamos aprender o que é fazer acepção de pessoas biblicamente, né? Eu falei que ia voltar logo aí, voltei. Vamos lá então, pessoal. Aguardar aí os demais serem notificados também, né? Rapidamente aí. E esse vídeo é muito importante porque vai esclarecer de fato a verdade bíblica e automaticamente vai refutar as pessoas que ensinam errado e fazem você também aprender errado, crer errado. Então muitas pessoas hoje, pessoal, enganam as outras por serem ignorantes e também por rejeitarem de propósito verdades escriturísticas, tá? E esse é o problema. Vamos lá, gente? Olha só. Se o Criador não faz acepção de pessoas, como ele escolheu alguns e outros não? Já começa por aí. Olha que pergunta interessante. Qual é o argumento dos arminianos, dos hereges aí das redes sociais? Então, como estudar a Bíblia sem cair em erros de interpretação é estudar muito a Bíblia com discernimento espiritual, pedindo para o Pai te dar sabedoria. E tendo muita humildade também. Dicionários bíblicos são interessantes, mas principalmente o entendimento do alto, pessoal. Então, já começamos a pergunta aí, né? Se o Criador não faz acepção de pessoas, que é como esses heregezinhos falam, não é? Como que ele escolheu alguns e outros não? E aí? Como é que faz? Como é que responde isso? Não é esse o argumento deles? Hein? O senhorzinho, né? O carinha lá, o heregezinho aí do YouTube, o que odeia a verdade, o que não gosta dessa doutrina, né? O que rejeita a predestinação e diz que é do diabo. Aquele cara que chama os reformadores de diabos, né? Aquele cara que chama o Marcos Granconato de diabo, né? Em títulos, inclusive, que chama o Augusto Nicodemo de velho, sei lá o que mais, expõe o filho dele nas redes sociais, cara, o neto dele, inclusive, neto, né? Nas redes sociais, um gurizinho. O cara que chama os calvinistas de tudo que é coisa ruim, né? Só porque pregam predestinação bíblica. Esse filho do diabo aí, esse ímpio mesmo, esse acusador, porque quem acusa é ele, né? Não tem ninguém acusando ele e ele tá lá, né, fazendo vídeo contra as pessoas que simplesmente estão pregando o evangelho, meu irmão. Como é, né? Então, assim, não é esse o argumento desse cara? Como é que ele abre os vídeos dele assim, né, pessoal? Ele fala assim: olá, irmãos. Não, pessoal, essa predestinação é de Calvino. Porque eu creio num Deus que não faz acepção de pessoas. Tem que pegar um sorvetão assim e fincar na testa. E escrever: sou herege, tatuado na testa. Porque não é possível, cara. Não é possível que o cara que se diz crente, que se diz estudioso da palavra, que roga para si a glória e o mérito de supostamente ter recebido um entendimento do alto, uma revelação, não sei o quê, segundo ele mesmo, das duas casas de Israel. Sendo que esse estudo já estava publicado lá no século passado. E aí? Como é que faz com um cara desse? Como é que faz? Ele diz assim, ó. Ele e todos os outros arminianos, que Deus não faz acepção de pessoas, né? Exatamente isso aí, Lucas. Ainda tem mais isso, né? Esse mesmo cara já pegou e fez vídeo contra mim, né? Publicamente, né? Dizendo que eu tenho que receber chibatada, e levar açoite, né? Simplesmente por ensinar que é o Criador quem escolhe quem ele quer. Ou seja, por pregar a Bíblia. Aqui, ó. Só porque um dia eu citei esse versículo. Você quer saber, pessoal, quem é bode e quem é ovelha? Pregue Romanos 9 para essa pessoa. Ou diga para ela ler Romanos 9 e ver o que ela vai achar.
tu já vai saber se é salvo ou não. Olha aqui, ó, só porque eu citei isso aqui, ó, que pro Criador não depende de quem quer, né? Aliás, terei misericórdia de quem me aprova ter misericórdia, terei compaixão de quem eu me aprova ter compaixão, não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Criador usar sua misericórdia. Aí citei Romanos 9 e falei, portanto, o Criador escolhe quem ele quer. E daí citei Efésios 1, 4 e 5, que é isso que diz. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O cara pega esse trecho do meu vídeo, onde eu estava ensinando lá sobre o novo verdadeiro do Criador, ele fala assim, gente, não dá, isso aqui é uma doutrina lixo, uma doutrina calvinista lixo. É calvinista, não, é Bíblia, meu irmão. Não é calvinista, é Bíblia, tá aqui, ó. Você é retardado por um acaso? Bíblia. Aí ele fala, isso aqui tem que levar açoite, irmão. Isso aqui tem que levar chibatada. Olha, o cara abre um vídeo no YouTube para incitar as pessoas a me agredirem. Esses são os ditos crentes cristãos, né? De hoje. E a pergunta é simples. Se para ele o Criador então não faz acepção de pessoas, por que ele escolheu alguns e outros não? Responde essa, arminiano. Porque o Criador escolhe pessoas. Não escolhe? A expressão não há acepção de pessoas significa uma coisa em específico perante a palavra. Todos são pecadores e merecedores da condenação. Tem nada a ver com salvação, meu irmão. Tem a ver com condenação. Mas os caras são tão burros, são tão ignorantes, que rejeitam isso. Vamos ver na palavra? Então, olha só. Pois aquele que faz a injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Veja, e nisto. Nisto. Colossenses 3, 25. A expressão e nisto, nesse texto, revela claramente que nisto, ou seja, no julgamento, por todos serem pecadores, não há acepção de pessoas. Aquele que faz a injustiça receberá em troco a injustiça no julgamento. Ele vai receber um pagamento justo. Ou seja, ele vai receber tudo o que ele cometeu. É justo. Então, veja que quando a Bíblia fala de acepção de pessoas ou não há acepção de pessoas, é julgamento, condenação, por todos serem pecadores. Você é pecador, eu sou pecador, todos somos. Nisto não há acepção de pessoas. Compreendeu? Calma que tem mais. Também temos o apóstolo Pedro asseverando a mesma coisa. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. E aí a pessoa lê isso aqui de forma completamente superficial e entende. Para o Pai não há acepção de pessoas. Sem acepção de pessoas, né? Ou seja, ele não vai tratar ninguém diferente, tem que ser tudo igual. Sendo que a gente já viu nos vídeos passados aqui, né, que ele não trata, inclusive, ninguém igual. Ó. Deixa eu ver se está antes ou depois de Romanos 9. Aqui. O Eterno não trata todos os seres humanos igualmente. O Criador se manifestou a Moisés de um modo que não manifestou ao rei da Babilônia. Se manifestou com bênçãos em Israel de um modo que não deu bênçãos à Pérsia. O Messias apareceu a Paulo de um modo diferente que se manifestou a Pilatos. E aí, por que o Messias não pregou para Pilatos se arrepender? Mas chamou Paulo a ser. O Criador não tem tratado cada ser humano na história de exatamente da mesma maneira. Já comprovamos isso. Então, esqueçam isso aí. Então esqueçam esse negócio de não há acepção de pessoas. Isso não existe para a salvação. O que significa então?
O Pai julgará a todos conforme suas obras. Portanto, vemos que a expressão o Criador não faz acepção de pessoas indica claramente que todos merecemos a condenação. Todos serão julgados conforme suas obras. Todos são iguais no sentido de serem pecadores. Simples, pessoal. Simples, pessoal. É isso que significa. Veja, o Pai é aquele que, sem acepção de pessoas, julga. É salvo aqui? Arminiano é julga. Segundo as obras de cada um. Acabou. Então, não há acepção de pessoas? Todos são pecadores. Em resumo, é isso que a Escritura ensina. Agora, vamos lá. Um textinho. Porque para com o Criador não há acepção de pessoas. Pronto, esse aqui é outro versículo que eles amam isolar. Está em Romanos 2,11. Agora, você isola um versículo, pessoal, para fundamentar a doutrina? Vamos ver o contexto. Olha como é que começa o capítulo 2 de Romanos. Olha só, eu já expliquei isso aqui no meu vídeo, né? A hermenêutica inteira de Romanos 1, 2 e 3. Romanos 2,1 já começa dizendo o seguinte, que todos somos indesculpáveis, portanto és indesculpável, ó homem. Ele fala isso porque no capítulo 1 de Romanos, ele fala lá que todos os atributos do Pai, que são invisíveis agora ao nosso olho, são manifestos na terra. Portanto, se a pessoa diz que não acredita, é indesculpável. Ou seja, já é merecedor da condenação. Lembre-se sempre disso. O verso 2, então, diz assim, que estamos em um contexto de juízo. Olha lá. Bem sabemos que o juízo do Criador é segundo a verdade. Olha ali. Juízo, condenação, indesculpáveis. O verso 3 é dito a mesma coisa, ou seja, juízo. Pensas que te livrarás do juízo do Criador? Juízo, pessoal. No verso 4, Paulo deixa claro que o Altíssimo é o único agente e autor da salvação. Ignora que é a bondade do Criador, não a tua vontade, a bondade do Pai, não a vontade do ser humano, é que te conduz ao arrependimento. Olha quem é que dá o arrependimento aqui. Olha quem é que concede o arrependimento aqui. É o ser humano. O ser humano se arrepende, mas ele se arrepende porque é a bondade do Criador que conduz ao arrependimento. E essa bondade que conduz ao arrependimento é direcionada apenas aos eleitos. Observação, é por isso que a salvação é monergista, pessoal. Simples. Veja o contexto. Verso 5. Mesmo contexto. Para nós chegar lá no verso 11, que eles dizem que para o Criador não há acepção de pessoas. Não é isso que os arminianos hereges falam? Não, irmãos, porque eu creio num Deus que não faz acepção de pessoas, então ele quer salvar todos e a predestinação é de Calvino, blá blá blá. Não dá, cara. Vamos lá. Então, olha só, verso 5, mesmo contexto. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo do Criador. Não preciso nem dizer mais nada, né? Ira, juízo, justo, condenação. Verso 6, olha o contexto. No verso 6 diz que cada um receberá conforme as suas obras no dia do juízo, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Juízo, pessoal. No verso 7 diz que será a vida eterna a um grupo específico de pessoas. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. E nesse ponto aqui, tem que entender que esses que estão fazendo isso é porque já foram regenerados. Se você tentar fazer isso aqui sem ser regenerado, você vai ser o ladrão salteador que vai tentar passar pelo caminho sem entrar pela porta primeiro. Ou seja, fariseu. Tenta e nunca consegue. Sempre está em busca da verdade, nunca chega lá. Quer ser salvo e não vai ser. Porque eu falei antes no vídeo anterior. Quem quer ser salvo? Todo mundo. Todos querem ser salvos. Vão conseguir? Não, por quê? Porque o Criador tem seus eleitos. O salvo é aquele que faz a vontade. Aquele que manifesta as evidências do salvo, bom fruto, pureza, santificação, o verdadeiro arrependimento, caminha no caminho estreito,
passou pela porta, dá evidências de que é convertido e regenerado, que crê, que confia. A evidência do salvo, o fruto do Espírito de Gálatas 5. Então, as evidências. É humilde, não é desonesto, não é mentiroso. A evidência do salvo. Esse salvo é que vai fazer isso aqui. Ó. Por quê? Porque ele é o único capaz de fazer isso. Compreendeu? Porque você não consegue alcançar a salvação. Não depende de quem quer nem de quem corre, é do Criador da sua misericórdia. Quando ele usa a misericórdia, aí ele regenera o eleito. E aí o eleito faz isso aqui. Simples. Por isso que você vê um bando de bode que não consegue fazer isso e se consideram salvos. Compreendeu? Simples. Agora o verso 8 e 9. Temos novamente o juízo. Veja quantas palavras está falando aqui de condenação e juízo. Juízo é a comparação entre os israelitas e os gregos, dizendo que tanto um como o outro são iguais quanto a isso, ou seja, pecadores merecedores da condenação. Mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade, obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao israelita primeiro e também ao grego. Condenação. Verso 10, Paulo afirma que não há israelita nem grego para tais situações de juízo e salvação. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao israelita, primeiro também ao grego. E esse todo aquele não é todos, é aquele que pratica o bem, é direcionado. Então a glória, a honra, a paz vai vir ao direcionado, ao eleito, aquele que pratica o bem. Quem é que pratica o bem? O bode pratica o bem? O ímpio pratica o bem? Então não é a todos, sem exceção, e sim a todo aquele, ou seja, ao israelita, também ao grego, ou seja, a esses grupos de pessoas. E agora chegamos no famigerado verso 11. Porque para com o credor não há acepção de pessoas. E aí? E agora? O que significa? Ou seja, todos são iguais perante o credor em termos de condenação. Simples. Todos são pecadores, dignos do lago de fogo. É isso que o verso 11 em seu contexto está querendo dizer. Compreenderam, pessoal? É simples. Não há acepção de pessoas. Se não há acepção de pessoas, se o entendimento é ele não vai escolher um e outro não, então por que ele escolhe alguns e outros não? Então acabou, já foi refutado. Não tem nem o que pensar mais. É isso. É isso, pessoal. Não tem. Tá? O contexto de Romanos 2 é esse. Então as pessoas isolam o verso 11 e diz, pronto, não há acepção de pessoas. E eles querem dizer com isso que é o quê? Que não é o Criador que escolhe quem ele quer salvar segundo a sua boa vontade. Olha se isso não é uma blasfêmia. As pessoas agora querem ditar como que o Criador salva alguém. Não dá, cara. Inclusive, Paulo não nos deixa com dúvidas quanto a isso e continua nos versos posteriores, inclusive, dizendo: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Olha isso. Olha isso. Escancarado. Escancarado, gente, que essa acepção de pessoas, ele não faz, ou seja, todos são iguais perante o Eterno em termos de condenação. Todos são merecedores da condenação. É isso. É isso que não há acepção de pessoas. É isso que significa. Tem nada a ver com salvação. Aí no versículo posterior ele fala, todos pecaram. Também sem lei perecerão. Acabou, né, pessoal? É isso. Simples, entenderam? Não obstante, a palavra também nos ensina que existem os eleitos do Pai, os escolhidos para a salvação. Isso está em toda a Bíblia, meu irmão. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificaram a palavra do Criador e creram. Quem? Quem que creu aqui? Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é o que a Bíblia diz. Quem que creu aqui, pessoal? Quem quis crer? Quem aceitou o sacrifício? Quem foi convidado? Quem foi convidado é que creu, né?
E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha o nível do negócio. Então a predestinação, a eleição, ela existe. E quem é que destinou essas pessoas? Elas se destinaram? Então por que não está escrito aqui? E creram todos os que haviam se destinado, se autodestinado para a vida eterna. Ah, não dá, né? Gente, um arminiano sempre vai passar vergonha em qualquer debate. A maior vergonha da vida. A palavra destinados aqui nos traz uma pergunta. Quem os destinou? E aí, quem os destinou? Quem destinou essas pessoas? A única resposta é o Pai, o Criador. Pois pela Escritura ninguém se autodestina à salvação. Você já viu? Gente, alguém por favor me escreve um versículo aí só que diz que alguém se destinou para a salvação. Só um. Não existe. E aí? Além do mais, em Efésios 1, 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos separados, santos, kadosh e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio do Messias, segundo o que o beneplácito da sua vontade. Gente, esse versículo é áureo das Escrituras. Olha só. Primeiro, o Criador nos escolheu. Escolheu por quê? Segundo a nossa vontade? Não. Segundo a vontade dele. Ó. Então não é por sua fé prevista, é porque ele quis salvar. Por causa do quê? Muito amor. Em amor nos predestinou. Não é porque ele viu em você alguma coisa que você fez e então te predestinou. Antes da fundação do mundo. Porque a eleição é antes da fundação do mundo, está aqui. E amor é você salvar quem não merece. Então como é que você predestina e elege alguém? Como é que o Criador faz isso? Baseado em fé prevista. Se é em amor que nos predestinou. Ou seja, é porque não merece que predestina. Não é porque merece. Então os arminianos todos acreditam que a eleição é baseada em merecimento. Não é porque o Criador viu lá o que você vai fazer, então por isso que ele vai te escolher. Olha, isso é meritocracia. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é heresia, pessoal. É humanismo. Esse texto claramente ensina que foi o Criador quem escolheu, dentre muitos, um povo peculiar para si, pessoas para a salvação, e escolheu antes da fundação do mundo. Não podemos negar que há eleitos do Pai, os quais o próprio Pai elegeu, não se autoelegeram. Portanto, como é que não há acepção de pessoas aqui, ó, se ele claramente escolhe pessoas? Não é verdade? Outro texto, 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou, salvou quem? Gente, entenda uma coisa. A Bíblia, ela é direcional. Também. A salvação não é para todos. Quem é esse nos salvou aqui? Os eleitos. A igreja, não todos. Veja, o Messias, não, aqui está dizendo que ele possibilitou a salvação? Possibilitou ou salvou? Salvou, né? E nos chamou com separada vocação, não segundo nossas obras. Olha isso. Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada no Messias antes dos tempos eternos. Nossa! Esse versículo destrói tudo. Todo o arminianismo. Também Danone, é. Vão sim. Isso mesmo, Mateus 7, né?
Olha esse versículo aqui, para extrair tudo que tem nele, leva 1 hora mais ou menos. Olha só. Que nos salvou e nos chamou com separada vocação. Só isso aqui já é uma... Então ele já nos salvou. E baseado em que ele salvou? Não segundo nossas obras. Ou seja, não segundo nossas atitudes. Não segundo nós do nada escolher crer. Sim, o eleito crê. Mas é porque o credor já deu essa fé para ele crer. Não é mérito do eleito. E o problema desses arminianos é que eles querem mérito na salvação, pessoal. Esse é o problema. Eles querem chegar lá, eu mereço ser salvo porque eu escolhi crer. Cuidado. Olha aqui, é conforme a sua própria determinação, ou seja, decreto dele, vontade dele e graça, favor imerecido que nos foi dado no Messias. E antes dos tempos eternos, olha isso. Meu. Antes de qualquer ser humano ser criado, ele já tinha determinado isso. Graça, favor imerecido. É claro, pessoal. Isso é muito claro nas Escrituras. O texto transparentemente afirma que não são nossas próprias obras ou atitudes que nos fazem ser eleitos. Não estamos dizendo aqui que não nos mantém no caminho estreito, e sim não nos fazem ser eleitos, é outra coisa. Mas que o Criador não levou em conta nossos trapos de imundícia, ou seja, nossas obras, e salvou segundo a sua própria determinação. Foi determinado por ele antes dos tempos eternos. Isso se chama predestinação para a salvação. Simples, né, pessoal? Mais texto que comprova a eleição. Como é que o Criador não faz acepção de pessoas se aqui está escolhendo um monte de gente? E aí? Logo, o que esses hereges entendem como acepção de pessoas é completamente fora da realidade. Distorção teológica grave. E aí enganam vocês. Outro texto, 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14. Entretanto, devemos sempre dar graças ao Pai por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Pai vos escolheu desde o princípio para a salvação. Como é que faz? Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois como eleitos do Altíssimo. Veja, não se autoelegeram, eles tiveram que ser eleitos do Pai. Separados e amados de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, de mansidão e longanimidade. Olha só. Olha isso, pessoal. Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. E aí? Cadê ele para dizer aqui que a predestinação é de Paulo? Cadê? Ele falou que os únicos livros da Nova Aliança, do Novo Testamento que são válidos é Mateus e Apocalipse. Tá aqui, Apocalipse 17, 14. Os eleitos. E aí? Cadê esse covardão mequetrefe agora? Cadê? Aí, ó, Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos os que se auto-escolheram aqui? Se auto-escolheram, né? Os escolhidos. E aí, cadê? Ele não acredita só em Apocalipse e Mateus? Tá aqui, ó. Só estou citando Apocalipse e Mateus. Escolhidos. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios que se escolheram? Não, né, meus? Os próprios eleitos. E aí? Aí os armênias... distorcedores de ginástica mental, eles dizem que esses eleitos aqui, ó, são o quê? Não. É o Criador que elege eles, tendo que consultar o futuro para ver qual morto espiritual vai crer. Então, com base na fé prevista, ele elege. Ou seja, o Criador, então, é um necromante, né, para essas pessoas. Para todos os arminianos, o Criador é um necromante, que tem que consultar os mortos do futuro para ver qual morto vai crer. Do nada, né? É isso. Essas pessoas não creem na divindade verdadeira.
Creem num necromante. É isso que essas pessoas acreditam. Sendo que a fé para crer é um dom. Efésios 2, 8 e 9. Já abordamos aqui em vários vídeos. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos. Ó, eles se auto-escolheram? Não, né? Seus escolhidos. Dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. A pergunta que é, escolhidos por quem? Essa é a pergunta. Se auto-escolheram? Não. O Eterno os escolheu, pessoal. Olha como isso é simples e claro. Então, entenda, é inegável que existem essas duas verdades. Preste muita atenção. Primeira verdade, não há acepção de pessoas. É uma verdade. O que isso significa? Todos são pecadores. Essa é a verdade. Segunda verdade inegável, o Criador escolheu pessoas, independentemente de suas obras, ações. São eleitos incondicionalmente. É outra verdade. São duas verdades inegáveis e irrefutáveis. Ele escolhe pessoas e todos são pecadores. Ponto final. Simples. É assim. Não tem rodeio, pessoal, com o Evangelho. É assim. Base bíblica, Salmo 139, 13 e 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E aí? Cadê um arminiano para explicar esse versículo agora? O que eles têm que fazer? Quais cambalhotas bíblicas tem que fazer para explicar isso aqui? Como é que faz, gente? Olha só. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, quando nenhum dia ainda da vida da pessoa existiu, já estava escrito e determinado como é que era para ser. Esse é o credor, pessoal. Cambalhota, né? Vão se transformar em ginastas profissionais. A maioria é Paramount, frequentante de templo. A maioria é. Tá. Vamos lá? Eu vou terminar isso aqui, ó, para depois nós falar dos textos bíblicos. Então vamos lá. Os que de antemão conheceu. Já abordamos esse versículo em vídeos passados. Romanos 8, 29, porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí eles dizem, tá vendo? A predestinação, ela vem depois que o Criador conhece. Já abordamos isso aqui em aulas passadas aqui, ó. Sobre proorizo, que é predestinação, e prognóstico, que é presciência, né? Tem muita coisa aqui sobre isso. Para a gente recapitular. Ó, o prognóstico aqui. Aqui, ó. O termo proegno, que é previamente conheceu ou conheceu de antemão, que Paulo usa em Romanos 8, 29, não significa viu antes, pessoal. Não é que ele tem que ver antes para ver o que a pessoa vai fazer para então predestinar ou escolhê-la. Tá? Não é no sentido de prever apenas, mas literalmente conheceu previamente. É no sentido de amar, ter comunhão, intimidade pessoal, como eu falei antes. Assim como uma alusão é como um judeu conhecia sua esposa, ou seja, amava sua esposa. Olha só, o prognóstico, que também deriva-se do proegno, expressa a presciência em relação a uma pessoa, não a atitudes ou fatos do futuro. E não apenas a fatos do futuro ou a escolhas que alguém fará ao longo da vida. Na verdade, a nova aliança ensina que o Eterno elegeu com base em sua afeição e amor prévio por aqueles os quais deu a vida eterna. Então, olha só. Isso aqui já foi explicado em vídeos passados, não vou voltar aqui, já foi refutado, já foi explicado tudo isso aqui, tá? Então, o que quer dizer aqui, pessoal? Ó,
Vamos descer lá embaixo, que é muita coisa, né, gente? Olha só. Aqui. Olha só. Os que de antemão conheceu é a mesma palavra egno. Nunca vos conheci. Essa palavra conheceu vem de egno, que está lá em Mateus 7. Já explicamos isso em vídeos passados. Que o Messias vai dizer lá para os que vão ser condenados, aquele que não faz a vontade do Pai, nunca vos conheci. Esse nunca vos conheci, né, não é nunca ter visto, porque ele já viu todas as coisas. Então, ele nunca conheceu, ou seja, nunca teve comunhão. Então, é isso que significa. Porque os de antemão ele teve comunhão, intimidade pessoal, amor prévio, também os predestinou. Tem nada a ver com ter que saber o futuro para então eleger. Tem nada a ver. Compreendeu? O Eterno conhece porque ele predestinou além disso. Se ele não predestinou as coisas que vão acontecer, então quem predestinou? Quem faz a história? Se o Eterno não determinou nada do que acontece, a história é feita de quê? O que ele viu olhando o suposto futuro. Se o futuro é determinado pelas ações humanas, então de fato o futuro ainda não existe, porque os homens não tomaram nenhuma decisão ainda, pessoal. Como que o futuro vai existir? E como que o Criador viu o futuro? Se para o futuro existir, nós que estamos no presente temos que tomar essas ações. Tá vendo? Tá vendo como o arminianismo não se sustenta e o Criador já predeterminou todas as coisas? É assim, cara. É assim. Simples. Gente, o próximo vídeo vai ser esse aqui, ó. Todos os textos bíblicos que comprovam a eleição incondicional. Tá? Várias passagens, olha só, tanto na antiga aliança quanto na nova, né? E aí vem os hereges dizer que não, predestinação é de Paulo. Ah, cara, não dá. Então a gente vai abordar esses versículos, é muito texto. Tá? Então não perca o próximo vídeo, que a gente vai explicar isso versículo por versículo, tá bom? Que o Criador me dê força, me dê ânimo e me dê voz, porque a minha garganta já não está mais aguentando muito. Bom, pessoal, eu só vou dar uma pausa rápida aqui, vou, enfim, tomar uma água, ir no banheiro, dar uma caminhada, porque uns 5, 10 minutinhos e volto, tá bom? Até a próxima.